nome é Paulo Henrique Bandeira Aranha Júnior, sou violoncelista, estudo música, atuo na cidade de Uberlândia, toco em orquestra, toco em grupo, faço faculdade de violoncelo em Uberlândia. Eu atuo na música, para alguns dizem que é muito cedo, para outros dizem que é muito tarde, mas eu comecei na música com 16 anos. Eu fui aprendendo em projetos sociais, com alguns professores e tudo mais, até eu me ingressar na faculdade, definitivo. É minha paixão. Eu toco mais recentemente na Orquestra Jovem de Araxá, que teve início esse ano. Toco num grupo, um lounge, um grupo de casamento, muito conhecido aqui na cidade, chama-se Bélios. Toco também num grupo que foi uma das coisas que eu mais desejei estar, sempre me imaginava desde quando eu iniciei no violoncelo, que é um grupo, é um cover do Metallica, então é um grupo que eu gosto muito de estar lá, não só pela banda, mas pelas pessoas também, fiz bastante amizades lá. Eu toco na orquestra de Uberaba, uma orquestra da cidade vizinha aqui nossa. E faço também eventos sozinho, solo mesmo. Eu sou ludovicense, para quem não sabe, nascido em São Luís, no Maranhão. Mais ou menos de 6 para 7 anos eu vim para Minas Gerais, para a cidade de Araxá. Mas ao meu tempo foi passando, estudando, e mais ou menos com 16 anos eu comecei a estudar violoncelo na cidade de Araxá, num projeto da Escola de Música do município de Araxá. Eu digo que foi o violoncelo que me escolheu, porque eu passei por tantos instrumentos, por um acaso apareceu aulas de violoncelo, que na verdade eu já queria um pouco antes, só que não tinha e eu tive que me contentar com o que tinha. Até que aí apareceu aulas de violoncelo e eu consegui ingressar no projeto de lá, da Orquestra Viva. Ganhei um videogame e eu comecei a jogar Guitar Hero. No Guitar Hero 3, uma das últimas músicas é a música One, do Metallica, e adorei aquela música. E aí eu comecei a me interessar pelo Metallica, isso eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Eu comecei a gostar do Metallica, e aí pesquisar sobre Metallica, escutar, sendo que eu não gostava de rock na época. Depois do videogame do Guitar Hero, eu comecei a gostar do Metallica. E me surgiu um quarteto de violoncelos tocando Metallica, que esse quarteto chama Apocalíptico. E aí, na hora que eu vi aquilo, que fenomenal. É um instrumento totalmente diferente, um instrumento de orquestra, tocando rock, que são dois extremos que acabou se juntando. O estilo musical atual, na época, com o instrumento que era um instrumento de orquestra, música clássica. Queria muito tocar isso. Até então, nunca tinha me passado pela cabeça como que eu ia fazer isso. Eu tinha 2 amigos de infância desde Araxá, 3 na verdade, mas só 2 tocavam música.
e eles participavam desse projeto Orquestra Viva. E aí eu fui um belo dia assistir a apresentação deles. E aí eu sou muito agradecido a uma pessoa hoje. Ela era a maestrina da Orquestra Viva. Tinha uma fila gigantesca de nome, uma lista. Eu chegava nesse meu amigo e falava assim, vê com a maestrina, vê se não tem como eu aprender violoncelo aí, tocar. Aí ele ia lá, falava com ela. Até então que eu passei a falar. Falei, não tem vaga para mim não? Eu não vou dizer todo santo dia, mas quase todo santo dia encher na cabeça dela pra ela arrumar a vaga de violoncelo para mim. Ela falou assim, não tem aula de violoncelo, mas tem de contrabaixo. E aí ela falou assim, olha, abriu vaga de violoncelo. E não só ela me ajudou na questão de migrar de instrumento, como entrar. Eu acho que, eu sempre falo que eu aprendi, entrei na música por minha chatice mesmo, de ficar enchendo o saco dela todo dia.
Quando eu entrei na escola de música, foi o meu primeiro festival de música na Tancho Asma e foi aqui em Uberlândia. Participei de 3 edições e na última edição, em 2015, eu participei e o projeto já tinha se encerrado. Muitos amigos já tinham desistido de música e outros já tinham mudado de cidade, mas ainda estavam na música. E eu tenho um grande amigo meu até hoje, David. Ninguém animou e eu mandei mensagem pro David, falei: David, você quer vir para Uberlândia? Aí ele animou, ele estava em Curitiba e animou vir para Uberlândia. E aí ele tinha um certo contato, meio, não tão direto, mas com o professor da faculdade. E aí ele falou: eu tenho interesse em conhecer o professor do meu professor, então eu vou. E como ele era aluno do professor da UF, o professor chamou: olha, o seu professor falou muito bem de você e eu queria ver se você quer fazer aula e tentar a faculdade. E aí, qual que foi a minha ideia? Ele falou para mim também. Vou arriscar. Cheguei na minha família depois do festival e falei a mesma coisa. O professor me chamou para fazer a prova da faculdade. O professor me conhecia? Não. O professor nem me conhecia. Eu falei para minha família porque eu precisava de um motivo bem plausível para poder conseguir ela me ajudar aqui a me manter na cidade. Eu estava vindo de outra cidade. Então eu vim em 2016 e eu fiquei esse ano inteiro, 2016 inteiro, por conta própria, estudando, por conta própria. Sou muito grato ao meu mentor e professor Kayami, na época que era o professor da universidade aqui, que ele deixava eu participar de algumas aulas. Aula de técnica, que era em conjunto, assistir o ensaio o ensemble de violoncelos, então ele deixava eu participar. E eu acho que aí, ao longo do tempo, eu percebi que eu tinha uma certa facilidade na questão da observação. Então eu via muito e conseguia aprender com o que eu via. E com isso eu fui evoluindo, fui aprendendo, justamente ele, Hayami Satomi. Para quem conhece ele, sabe o violoncelista fabuloso que ele é. Quem vinha estudar na UF vinha por causa dele. Quando eu tive a oportunidade de vir para Uberlândia, eu falei: eu vou, porque era a minha referência de violoncelo, era o Kayami. E sempre foi meu mentor, não só nas questões de aprender violoncelo, me ensinar coisas novas no violoncelo. Ele sabia me conduzir no que mais se parecia, no que mais se encaixava comigo. Além do Kayami, né? Tinha o professor dele, o Matias de Oliveira Pinto, da Alemanha. É difícil segurar, porque ele nos deixou há umas 2 semanas. Era uma pessoa que eu admirava tocar, já tive aulas com ele. Ele nos deixou muito rápido, né? Eu lembro quando eu recebi a notícia, eu chorei bastante, porque era uma pessoa que ele inspirava muitos violoncelistas, não só o Kayami, foi professor do Kayami. E está muito recente essa dor ainda, não só em mim, mas em todos os violoncelistas. Então era uma outra pessoa que eu também tinha referência, não só como pessoa, mas como músico violoncelista também. E era um sonho meu estudar na Alemanha, porque ele morava lá e dava aula lá. Ainda posso estudar na Alemanha, mas não vai ser mais com o Matias. Então, são esses meus 2 mentores principais.
A minha entrada no mundo profissional, eu moro em Uberlândia desde 2016. Tem 9 anos. Eu lembro até hoje, foi 11 de fevereiro de 2016, quando eu mudei para cá. E a classe de violoncelos aqui era enorme, tinha 15 violoncelistas. Eu não era nem da faculdade, quem dirá o mais iniciante da UF. Eu não era nem da faculdade, então eu era muito iniciante. Então no início foi muito difícil conseguir alguma coisa. Na verdade, eu não falo nem que foi muito difícil, eu praticamente não consegui nada nos meus primeiros anos, mas tinha 15 violoncelistas onde estavam todos empregados no mercado, já tinha todas as áreas, tudo que você pensar de violoncelo que podia ter na cidade já estavam ocupados, que foi muito bom para mim, porque eu tive muito, eu não tenho o tempo que eu tenho hoje para estudar. Um pouco o tempo que eu precisava de correr atrás, eu consegui correr nesses primeiros anos com o violoncelo, porque eu tinha tempo. Eu não fazia faculdade, eu não trabalhava, eu só ficava por conta de estudar. Então eu literalmente acordava, estudava, comia, estudava, dormia e estudava. No início foi muito difícil conseguir trabalho. Os meus primeiros trabalhos reembolsados foi com um grupo de violoncelos no Di Cello, que na verdade a gente fazia poucas apresentações com cachê. Hoje em dia é que ao longo do tempo foi passando, e aí eu fui conseguindo me encaixar até o momento que eu estou hoje, né? Não tem nada hoje que eu falo assim, nossa, eu não gosto de tocar isso. O nosso curso na UF é de música erudita. Desde os meus primeiros contatos com o instrumento foi música erudita. Então esse para mim é o principal, é o primeiro, é música erudita. Ao longo do tempo eu fui passando a aprender, a apreciar. Hoje eu já consigo ver a música erudita com outros olhos. Depois vem o rock, que eu gosto bastante, não só do Metallica hoje em dia, eu gosto de outras bandas. Em segundo lugar vem o rock. Depois vem principalmente músicas de eventos. A gente tinha um arsenal muito grande de partituras no Di Cello, onde tinha músicas de vários estilos, até funk a gente tinha. Então a gente tocava de tudo. Então mesmo se a pessoa não gostasse de algum estilo, ela ia aprender a gostar, porque a gente tocava e era muito divertido tocar no Di Cello. Era muito prazeroso. Eu não falo que era um grupo, era uma escola. Eu não só melhorei no violoncelo, como eu aprendi a gostar da verdadeira música, que é saber apreciar um pouco de cada coisa. Tirando isso, a coisa que eu mais gosto de estudar é flashback, música de flashback, música romântica dos anos 70, 80.
é uma coisa que eu sempre venho pensando de uns anos para cá, porque a gente vem para Uberlândia e a gente não tem tanta noção assim de como é a música na cidade. E uma coisa que eu sinto falta é que, por mais que tenha excelentes músicos na cidade, mas a parte musical de mostrar, de levar ao público, a música erudita é muito abaixo, muito escassa, né? Como amante de música erudita, eu tenho muitas vontades ainda. Criar um quarteto, um quinteto, um trio, um duo. É uma cidade que eu não tenho pretensão de sair. Eu queria, de alguma forma, tentar crescer, acrementar na cidade. Mas eu sempre tenho esse desejo de ter um grupo de câmera, ou até mesmo já devia ser pensado nisso, ou já devia ter, era uma orquestra profissional aqui na cidade. Eu acho que a cidade falta essa parte, essa incrementação cultural que é a orquestra. Esses são os meus desejos, assim, atualmente. Eu estava assistindo um filme do Bob Marley. Ele foi uma pessoa muito importante para a população africana. E tem uma fala no filme que ele fala assim: há uma magia natural soprando no ar, e se escutar atentamente, você ouvirá. Isso pode ser a primeira trombeta, mas também a última trombeta. Muitos outros terão que sofrer, muitos outros terão que morrer, mas não me pergunte o porquê. Não queremos que as nossas crianças sofram nas ruas como a gente sofreu. E uma coisa mais importante que ele falou para mim
que os meus dois mentores sempre falavam para mim. Ele fala: a música pode mostrar o caminho, a mensagem é o sentido que temos que criar na música. Então, algumas coisas do que eu sou hoje foi influências de certas coisas que eu não percebi, incluindo o preconceito, que quando eu era pequeno eu não entendia muito bem. E como o Bob Marley disse, os meus dois mentores, as pessoas que eu tenho como referência no violoncelo hoje, eles sempre falavam: tem esse trecho tão triste, melancólico dessa música, pensa em alguma coisa triste. Então, eu sempre lembrava de certas coisas que fazia com que eu me conectasse mais com o cello, mais com a música. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco de mim, falando um pouco do violoncelo, dos meus gostos, onde eu toco. Eu acredito que outras pessoas que irão ver isso aqui vão conhecer outras coisas. E eu acho que as pessoas precisam disso hoje em dia. Quero dar um beijo para minha família, um beijo para o Kayame. Se eu pudesse hoje dar um beijo no Matias. Um grande abraço para você, Rosana, que conseguiu para mim meio indiretamente. Então, um beijo para você também. Então é isso. Muito obrigado.